Muito bom dia, ouvinte. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, Garça, São Paulo, Momento Espírita está sendo retransmitido neste mesmo horário pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 23 minutos em Garça. Hoje é domingo, 29 de março de 2026. Agradecemos sua audiência. Você assiste Saúde, Espiritualidade Você, Momento Espírita, Perspectiva, com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, com celular, tablet ou Smart TV. E os temas desta edição são: a pergunta de um ouvinte esclarece todos os demais. Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. Não é verdade que temos um protetor e um obsessor ao nosso lado? Ser indulgente é compreender e não divulgar os erros alheios. Caminho de Damasco tem passes diários e grupos de estudo à noite. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Repetimos, 14 981 05 15 35. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Fundamentos da Doutrina Espírita, de José Benevides Cavalcante. É um livro básico para conhecer o Espiritismo. Edição da editora M. Mande um WhatsApp agora mesmo para o 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição: assistência técnica e sonoplastia, Augusto Tavares e Leandro Carvalho. O Cláudio atende os ouvintes. E apresentação de Sônia Marra e Marco Cavalcante. Momento Espírita. Um tempo de paz. Faz 53 anos que Momento Espírita está no ar. Já passamos pela Rádio Clube de Garça, depois Rádio Centro-Oeste, pela Rádio Universitária AM, pela Universitária Web e hoje já temos nossa própria casa, a Web Rádio Meimei, uma emissora espírita. Entretanto, o Momento Espírita também está sendo transmitido neste mesmo horário pela Nova Alternativa FM, ou seja, estamos sempre tentando levar nosso programa aos ouvintes, buscando ajudá-los a compreender as leis da vida conforme a visão espírita. O objetivo do programa é informar, esclarecer e ao mesmo tempo levar esperança e conforto a todos. Certa ocasião, uma senhora idosa que vinha participando do programa há tempos nos ligou para desabafar. Uma angústia sempre assaltava seu coração quando pensava num irmão que havia se suicidado, muitos anos atrás. Segundo ela, esse irmão era uma pessoa boa e se pensasse em alguém que poderia cometer um suicídio, não seria ele. Pelo contrário, era um bom homem, um bom pai, bom marido, amigo de todos. No entanto, se suicidou de maneira misteriosa. Não deixou nada escrito, de maneira que até hoje, isso faz muitos anos, ninguém podia sequer desconfiar a motivação do suicídio. Ela, a irmã que nos telefonava, vinha sofrendo com o fato de que, na época, lhe foi negada a missa de corpo presente, até porque se entendia que ele, o suicida, já estava condenado ao inferno. Ela não se conformava com isso, e porque ouvia nosso programa que afirmava que são nossas ações ou nossos méritos que determinam nosso futuro na espiritualidade, sentia que realmente havia uma contradição nessa interpretação religiosa. Ela não aceitava que seu irmão, uma pessoa de bem, pudesse ser castigado eternamente só por conta de um erro cometido. Deus sabe por quê. É claro que a doutrina espírita não concordaria com essa concepção terrível de Deus. Se a família fosse espírita, logo saberia que nenhum de nós, seus filhos, está desamparado.
Levamos a ela o conforto de um Pai bom e misericordioso, como Jesus ensinou. E assim, como devolvemos um pouco de alívio ao coração angustiado daquela senhora, demonstrando que mérito e culpa dependem do conjunto de nossos atos nesta vida, orientamos muitas outras pessoas com suas dúvidas e seus problemas, porque esse é o papel do programa. Nem por isso dissemos que ela deveria se converter ao Espiritismo. Não temos esse direito. A doutrina jamais recomenda que tiremos alguém de sua religião. Cada um de nós tem o poder de decidir sobre suas crenças, seus sentimentos e seus ideais, mas também tem a faculdade de pensar, raciocinar e tirar conclusões a respeito da vida, compreendendo que Deus é Pai de amor e misericórdia. Momento Espírita, portanto, apresentado todos os domingos, é sempre um convite para você trazer a sua participação, seja por meio de perguntas, comentários, sugestões ou críticas. Sua colaboração será sempre bem-vinda, até porque fazemos o programa para o ouvinte, mas queremos que o ouvinte nos auxilie a fazer o programa. Esperamos sua participação por meio do WhatsApp usando o contato da emissora 14 998 34 47 81. Repetindo para vocês, 14 998 34 47 81, dizendo que quero participar de Momento Espírita e deixando o seu recado. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Como estamos relembrando Allan Kardec em mais um aniversário de sua desencarnação, fomos buscar uma questão que nos foi colocada por um ouvinte em fevereiro de 2015, nos seguintes termos: não sendo espírita e, portanto, frequentando outra religião, mesmo assim tenho simpatia pelo espiritismo, especialmente pela figura de Allan Kardec. Qual não foi sua surpresa, no entanto, quando ouvi alguém dizer que Kardec se suicidou? Quero saber se essa informação tem fundamento. Essa informação tem tanto fundamento quanto aquela que diz que o espiritismo é arte do demônio. Os documentos atestam que Kardec teve morte repentina. Foi vítima do rompimento de um aneurisma na região cardíaca enquanto trabalhava. Não é difícil perceber que existem pessoas que, quando querem combater uma ideia, de maneira desonesta e comprometida com a mentira, lançam mão dessa artimanha perigosa, que é a informação infundada e maldosa. É o que caracteriza as fake news. Infelizmente, isso acontece contra o espiritismo ou contra qualquer doutrina ou pessoa. E mais ainda, acontece muito no mundo político, como arma traiçoeira do político ou do partido, que apela para o jogo sujo. Um dos últimos biógrafos de Kardec é o jornalista brasileiro Marcel Souto Maior, que não é espírita. Souto Maior é diretor e roteirista da Rede Globo e uma das forças criativas da emissora nos seus principais programas. Após pesquisar, conviver e escrever sobre Chico Xavier, Marcel se interessou pela figura de Kardec, a quem Chico sempre se referiu com respeito e admiração. Ele viajou para a Europa, conheceu o cenário onde Kardec viveu e codificou a doutrina, consultou arquivos e bibliotecas, entrevistou pessoas e instituições, levantando dados sobre a vida do personagem. Finalmente, em 2013, lançou pela editora Record o livro Kardec, a Biografia, que temos inclusive em nossa biblioteca Batuíra, localizada no Centro Espírita Caminho de Damasco, aqui em Garça. A figura de Kardec, de fato, é um referencial para o espiritismo, pois foi ele quem realizou amplo trabalho em torno das ideias que constituem os fundamentos da doutrina e que foram revelados pelos espíritos. Logo, sua vida pregressa como pedagogo, estudioso e pesquisador, que muito contribuiu para o ensino francês, pois foi autor de inúmeras obras e traduções antes do espiritismo, deve se constituir em interesse especial para quem quer conhecer a doutrina.
E como ele próprio afirmou, não se conhece o espiritismo brincando de fazer sessões e nem tampouco ouvindo opiniões esparsas de pessoas não comprometidas com o estudo. Eis como Souto Maior, no livro citado, descreve os últimos momentos de Allan Kardec na Terra. O dia é 31 de março de 1869, véspera da mudança. Kardec empacotava livros e organizava documentos no apartamento da rua Sainte-Anne, 59, em meio a móveis fora de lugar e tapetes já enrolados para transporte. Passava das 11 da manhã quando um caixeiro de livraria bateu à porta para buscar exemplares da última edição da Revista Espírita. Coberto por elegante robe de chambré, Kardec entregou o pacote ao visitante, curvou-se sobre si mesmo e desabou no chão, sem dizer uma palavra. Com 65 anos incompletos, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail estava morto. Ou melhor, mais vivo do que nunca, livre do peso de seu corpo, a julgar pelas verdades definitivas que divulgara nos últimos 15 anos. Chamado pelos criados, o médio Delane seria o primeiro a chegar. Pressionou o peito do mestre, aplicou sobre sua cabeça e coração os passes magnéticos e nada. Amélie, a esposa de Kardec, voltou da rua pouco depois e não conseguiu conter as lágrimas diante do corpo do companheiro com quem vivera ao longo de 37 anos. Os projetos de vida nova, os planos de descanso e de viagem a dois, tudo interrompido. Mas estava escrito, nada era por acaso. O ciclo chegara ao fim de acordo com os planos da espiritualidade. Melhor enxugar as lágrimas e cuidar das despedidas. Em breve, acreditada Amélie, eles estariam juntos novamente. Por outro lado, não sabemos de onde surgiu essa falsa informação de que Kardec se suicidou. Mas, mesmo assim, podemos de imediato tirar algumas conclusões. Primeira, deve ter partido de alguém que se sente incomodado com o espiritismo e quer desacreditá-lo perante o público. Segunda, essa pessoa que propagou essa boa não reconhece o espiritismo e muito menos a vida de Kardec e, portanto, é irresponsável e leviana porque quer parecer conhecedor de algo que ignora. Boatos como este correram muito ao tempo de Kardec e ele reagia muito bem a tais investidas, afirmando que cedo ou tarde é a verdade que prevalece. Em terceiro lugar, você, que é nosso ouvinte e todos os demais ouvintes de Momento Espírita, muitos dos quais não são espíritas, devem se acautelar contra boatos infundados que correm contra o espiritismo ou contra qualquer doutrina. O espiritismo não tem a pretensão de ser dono da verdade e muito menos de atacar ou desacreditar qualquer religião. Mas muitas pessoas, mais por ignorância do que por maldade, acabam ouvindo e propagando informações falsas, sem saberem se elas têm fundamento ou de onde realmente procederam. Além do mais, o bom senso nos manda considerar que, assim como todos os grandes personagens da humanidade, Kardec não poderia deixar de sofrer injustiças e acusações por faltas que não cometeu. E sua vida não passaria incólume aos ataques gratuitos de adversários maldosos. Ele sempre dizia, conforme lemos em suas obras, especialmente na Revista Espírita, que respeitava os adversários honestos e não só os respeitava, ele defendia o direito que esses adversários têm de fazer sua crítica, expondo seus pontos de vista. O espiritismo sempre foi defensor da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. Kardec só não aceitava críticas de pessoas que se põem a falar de um assunto que desconhecem. Sócrates, na Grécia Antiga, foi acusado de estar desvirtuando a juventude de seu tempo. Jesus, na antiga Palestina, sofreu o assédio de fariseus que diziam que ele tinha pacto com o demônio. Joana d'Arc, na França, igualmente foi queimada na fogueira pelo mesmo motivo. Gandhi, na Índia, não se livrou de línguas ferinas e criminosas. Martin Luther King foi assassinado porque defendia o direito dos negros.
Disso é fácil concluir, caros ouvintes, que não haveria nenhum missionário na Terra se esses espíritos que nasceram para tão elevado encargo não aceitassem se submeter a traições e injustiças de inimigos. Livro que vamos sortear daqui a pouco: Fundamentos da Doutrina Espírita, de José Benevides Cavalcante. Livro básico para conhecer o Espiritismo, da editora M. Mande sua mensagem dizendo que quer ganhar o livro usando o seguinte contato: 14 981 05 1535. Vou repetir: 14 981 05 1535. E o Cláudio vai te atender. Ouvi dizer, disse-nos uma ouvinte, que todos nós temos dois espíritos que nos acompanham. Um deles é um espírito bom, um anjo protetor. O outro é um espírito mau, um obsessor. Cada um deles fica disputando o nosso coração. O primeiro para praticarmos boas ações e o segundo para fazer coisas erradas. Isso é verdade? Não é verdade, amigo ouvinte. Trata-se de uma crença antiga, muito anterior ao Espiritismo, que acompanhou muitas gerações que estavam ligadas à crença em anjos e demônios. Mais uma vez, é o Livro dos Espíritos de Allan Kardec que nos vai dar a resposta. Espíritos existem por toda parte onde há seres humanos, até porque, sendo as almas dos que viveram na Terra, ainda mantêm os laços afetivos com as pessoas. No entanto, o fato de existirem espíritos que nos acompanham não quer dizer que sejam manipulados por eles. Ninguém manda em nosso livre-arbítrio. Fazemos aquilo que queremos. Mas, vendo do lado espiritual da vida, são os nossos pensamentos, ou seja, as nossas intenções, que atraem espíritos que sintonizam conosco. Eles podem ser bons ou maus, depende do que pensamos. Quando praticamos uma boa ação, estamos manifestando um desejo nosso. E é claro, bons amigos espirituais são atraídos para nos ajudar a fazer o bem. Não há um momento tão sublime em nossas vidas. Quando praticamos uma má ação, também expressamos um desejo. E é claro, espíritos mal intencionados podem nos ajudar nesse momento. Nem sempre os bons espíritos que nos ajudam são nossos anjos da guarda ou protetores. E nem sempre os que se instigam ao mal são obsessores. Desse modo, mesmo que sejam secundados por bons ou maus espíritos, quando praticamos uma ação, mesmo assim, o mérito ou a culpa é sempre nossa, simplesmente porque todo ato praticado depende da nossa vontade. Assim, não devemos imputar aos espíritos nem nossos acertos e tampouco nossos erros, senão a nós mesmos, prezado ouvinte. Livro que vamos sortear logo mais em nosso programa: Fundamentos da Doutrina Espírita, de José Benevides Cavalcante. Livro básico para conhecer o Espiritismo, da editora M. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 1535, dizendo que você quer ganhar o livro. Considerando o preceito ético de Jesus sobre a não resistência, oferecer a outra face, pergunta o ouvinte CRA de Veracruz: existe uma justificativa moral para a autodefesa quando a preservação da vida está em jogo, especialmente se a fuga for uma alternativa viável? Ao que tudo indica, Jesus se utilizava de uma linguagem figurada, quase poética, para caracterizar uma situação. E fazia isso com muita propriedade, na medida em que recorria a exemplos externos. Essa característica do estilo de Jesus era própria dos profetas da antiguidade, que também tinham por objetivo favorecer a memorização de seus ensinos, uma vez que eles não eram escritos e que a expressiva maioria do povo, sendo analfabeta, precisavam muito recorrer à memória. Se alguém lhe bater numa face, oferece-lhe a outra, dentro da doutrina moral de Jesus.
é um convite para romper o ciclo da vingança e da violência através de uma resposta baseada no amor e na dignidade, em vez da retaliação, diz o Gemini. Todos sabem que Jesus não aceitava a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, determinando que a punição deve ser idêntica ou proporcional ao dano causado pelo agressor. Mas dizer que ele concordava com o mal e fomentava o comportamento agressivo é contrariar o que de mais sublime tinha na doutrina, o amor até mesmo aos inimigos. Por outro lado, quando a vida está em risco, tem o homem o direito de se defender, restringindo-se tão somente à sua preservação. Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança, continua Kardec. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi agredida, é dizer, sob outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que ser enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Allan Kardec afirmava que Jesus não podia proibir a censura do mal, uma vez que ele mesmo disso deu exemplo e o fez em termos enérgicos, toda vez que repreendia os fariseus que cometiam abusos. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados adquiram por apenas R$ 27,00. E atenção, neste mês de março, o Clube do Livro Espírita de Garça entregou a seus associados o livro Lealdade, do espírito Maurício Henrique, pelos médiuns Chico Xavier e Hércio Arantes. Trata-se de uma história verídica que desafiou os tribunais na época. Esta obra acaba de ser relançada pela editora ID. Para receber o livro, você deve se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 996 69 50 08 ou enviando e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. O Centro Espírita Caminho de Damasco oferece ao público passes diários de domingo a domingo, menos nas quintas-feiras. A aplicação dos passes tem início às 18 horas. Para crianças, sempre acompanhadas pelos pais ou responsáveis, ela ocorre meia hora antes, às 17h30. O Caminho de Damasco também realiza reuniões de estudos, às segundas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas, para quem se interessar. As segundas, estudo de O Livro dos Espíritos. As quintas, estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E as sextas, leitura e discussão do livro Libertação de André Luiz, recebido por Chico Xavier. E atenção, o estudo do livro Paulo Estevão,
Às terças-feiras voltou em forma de roda de leitura. Esperamos por você. E atenção, agora para os pais. A evangelização infanto-juvenil e as reuniões da mocidade no Lar Meimei acontecem todo domingo a partir das 9h45. Às 10 horas também contamos com um grupo de adultos lendo e discutindo o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a quem se interessar. A entrada é livre. O brechó do Lar Meimei, após um período de recesso, voltou a funcionar. Ele está aberto ao público toda sexta-feira, a partir das 13 horas. A entrada é pela rua 7 de setembro, 42. A Biblioteca Batuíra do Caminho de Damasco, na rua Gabriela 178, empresta gratuitamente livros e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Prezada ouvinte, acompanhe a programação da Web Rádio Meimei 24 horas no ar, sintonizada em você. Uma rádio espírita voltada para os temas fundamentais da vida. Não perca especialmente a programação de domingo, programas Sementinhas do Amanhã, voltado para a formação espiritual da criança às 9 horas. Às 10 horas, Animais Nossos Irmãos com Vanderly do Carmo Rodrigues, que aborda a questão da espiritualidade dos animais. Às 10h40, o programa Vivências em Recuperação, levando informações sobre Alcoólicos Anônimos. Lembrando que o grupo de AA se reúne toda quarta-feira às 20 horas no Lar Meimei, entrada pela rua 7 de setembro, número 42. Basta você querer parar de beber. Às 11 horas, Saúde e Espiritualidade Você com o médico Ricardo Cavalcante, com áudio e imagem. Às 11h20, também com áudio e imagem, Momento Espírita, o segundo programa espírita mais antigo do Brasil. São 53 anos no ar. Ao meio-dia, Perspectiva, temas atuais sobre a ótica espírita, comentando notícias publicadas pela mídia, também em áudio e vídeo. Das 11 às 13 horas, os programas da Rádio Meimei também são transmitidos pela Web Rádio Nova Alternativa e pela Rádio Alternativa FM 870 kHz. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, indulgência. Como quereis tirar o cisco do olho de vosso irmão, se tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave que está em vosso olho, para depois tirar o cisco que está no olho de vosso irmão. Nesta frase, Jesus recomendava a compreensão para com as fraquezas do próximo, ou seja, a indulgência. Ser indulgente é compreender que todos nós, sem exceção, somos imperfeitos. Que tanto o nosso próximo como nós mesmos estamos sujeitos aos erros e por isso que devemos ver o erro do próximo do mesmo modo que vemos o nosso. E isso não quer dizer absolutamente que concordamos com o erro e tampouco que estamos estimulando as pessoas a errar. Não. Mas significa que devemos combater o erro e não a pessoa que errou. Todos nós erramos e Deus nos ama como somos. O Pai dá a chuva aos bons e aos maus e o sol aos justos e injustos. Ao tempo de Jesus, o adultério era considerado um dos mais graves pecados. Quando os fariseus, ao lado de uma multidão de acusadores, trouxeram a Jesus a mulher acusada de adultério, eles lhe perguntaram se era justo apedrejá-la ali até a morte pelo crime praticado, porque era assim que estava escrito desde a lei de Moisés. Se Jesus dissesse que sim, estaria contrariando tudo o que ensinara, porque seu maior mandamento era o amor. E se ele respondesse que não, com certeza, ele é que seria apedrejado por contrariar o mandamento da lei. Diante da situação, Jesus simplesmente se abaixou, passou a riscar o chão, como se estivesse pensando, e em seguida
respondeu: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. A fala de Jesus causou um impacto emocional na multidão que, pela primeira vez em mais de 1000 anos, refletiu sobre o significado de uma condenação. E aos poucos, uma a uma, as pessoas largaram suas pedras no chão e foram se afastando, ficando só Jesus e a mulher na praça. Então, voltando-se para a mulher, ele perguntou: ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Eu também não te condeno, concluiu. Vá e não peques mais, para que não te aconteça o pior. Este é o melhor exemplo de indulgência que encontramos nos evangelhos. Jesus diante da mulher adúltera. E chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, Fundamentos da Doutrina Espírita, de José Benevides Cavalcante, livro básico para conhecer o Espiritismo, da editora M. E o livro saiu para nosso ouvinte, a Viviane Freíria Barbosa, residente em Garça. Parabéns, Viviane. Parabéns, Viviane. Aproveite bem a sua leitura e você pode retirar o seu livro durante a semana no horário comercial ali na Loja Leves, na Rua Minas Gerais 148. Caros ouvintes, agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer conosco na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Sônia, Paulino de Oliveira e Vitor Berno, sobre temas atuais sob a ótica espírita. Encerrando esta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Cultivando paciência, se você foi vítima de preterição em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível. Se perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, creia que alcançará outro muito melhor. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, transações mais lucrativas aparecerão amanhã em seu benefício. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis, em futuro próximo terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão mais amplas aos anseios de prosperidade e de paz. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu.